Alguma vez tiveram de esperar na farmácia e se puseram a ver como o farmacêutico preparava a receita? Numa balança, com peças muito pequenas, pesa grama a grama ou onça a onça todas as substâncias e pós que compõem o produto final. É uma coisa parecida o que eu faço quando vos conto alguma coisa na rádio. Os meus pesos são os minutos e devo utilizá-los com absoluta precisão para calcular quantos devo reservar para um assunto e quantos para o outro para que a mistura seja correta. E vocês perguntam-se, porquê? Ora, quem quer que deseje contar a história do terremoto de Lisboa, começará pelo princípio e contará depois tudo o que aconteceu. Mas se eu o fizesse dessa maneira, não creio que vos conseguisse entreter. Uma casa cai a seguir à outra, uma família perece a seguir à outra, o horror do fogo que se propaga por todos os lados, o horror da água, a escuridão, os assaltos, os gemidos dos feridos e os lamentos dos que procuram os seus. Ninguém quereria ouvir isto e mais nada. Mas isto é o que aconteceu e o que mais ou menos acontece em toda a grande catástrofe natural. Começa assim o episódio O Terremoto de Lisboa, do programa de rádio A Hora da Juventude de Walter Benjamin, que nos ensina que contar uma história na rádio é uma gestão dos minutos, quanto tempo se dedica a cada detalhe, de maneira a assegurar a atenção do público. Percebemos que, para Benjamin, não basta elencar os acontecimentos. Será preciso contextualizá-los, humanizá-los com relatos reais, aproximá-lo do ouvinte. Apesar da forma mais ou menos brincada como li o seu texto, a abordagem de Benjamin neste episódio e as ideias que ele transmite têm, poderíamos sugerir, uma preocupação mais jornalística ou histórica do que artística. Aconselha-nos a não contar apenas os factos e a saber construir uma narrativa, mas responde à realidade empírica. Procura contar o que aconteceu realmente num lugar, num momento. Responde às famosas perguntas do quem, do quê, do como, do quando e do porquê, aplicadas à realidade que poderíamos chamar real. Eu ando sempre a remoer este assunto de contar histórias e estou sempre à procura de livros ou filmes ou entrevistas, o que quer que seja que me ensine sobre o assunto. Se tiverem algum conselho, não hesitem. Estas cartas, aliás, servem para mim como uma espécie de ginásio. Como se organizam as ideias, como se escolhe o assunto, como se expõe. No meu caso, eu projeto esta procura sempre para a criação artística. E nesse sentido, parece-me que quanto mais pesquiso, menos me esclareço. Pensei muito sobre isto quando vi o Hamlet, a Monologue, a versão do Hamlet que o Bob Wilson fez e que mostramos em maio no Fórum de Viseu. A propósito dessa projeção, eu tive a oportunidade de entrevistar o próprio Robert Wilson por Zoom. E a certa altura, ele diz: If you read tonight Hamlet, you can think about it in one way. And if you read Hamlet the next morning, you can think about it in a very different way. And if you read it the next evening, you can think about it still in a different way. Shakespeare could never completely understand what he wrote. It's full of meanings. So it's something that we can reflect on. So how all occasions do inform against me and spur my dull revenge. I learned that when I was 12. And I'm almost 80 and I'm still saying it. And every time I say it, I can think about it in a different way. So it's not to say it doesn't have meaning. It's full of meanings. But to attach a meaning and interpretation to what we do will negate all the other thoughts. So the reason to work is to say, what is it? What am I saying? And if you approach it with a question, 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, 100 years from now, we can still be reflecting on it because it's full of meanings. Há neste conselho do Bob Wilson uma espécie de elogio do enigma. Se fosse um jornalista ou um académico, provavelmente não me ia satisfazer uma proposta tão enigmática. Mas na criação artística, muita gente faz o elogio do enigma. Quando ouvimos ou lemos o que alguns artistas disseram sobre o assunto, apresenta-se misteriosamente fácil contar uma história. Lembrei-me de um livro. É do Álvaro Siza e é um dos livros que não me sai da cabeça.
chama-se Imaginar a Evidência. A certa altura, sobre desenhar móveis, Cisa escreve que a ajuda mais importante é dada pela percepção da essência de cada móvel. Essencialmente, o que é? A minha preocupação principal em desenhar, suponhamos, uma cadeira, é de que pareça uma cadeira. É a primeira questão. Hoje desenham-se muitas cadeiras que parecem outra coisa. A necessidade de originalidade e diferença conduz quase sempre ao abandono da essência de um determinado objeto. Todos os objetos têm uma história. E, contudo, vistos à distância, podem ser ligeiramente diferentes. E é exatamente nessa ligeira diferença que se esconde o seu verdadeiro significado no tempo. O elogio da essência. No caso, é uma cadeira, mas se fosse uma narrativa, teríamos aqui uma bela pista, ir à procura da essência da narrativa. Anterior à forma que tenha ou ao significado no tempo, não ceder à necessidade de originalidade e diferença. No fundo, as perguntas que o Bob Wilson fez. O que é? O que estou a fazer? Isto lembra-me uma história que eu ouvi contada por Ingmar Bergman numa entrevista. Dizia ele que, durante a Idade Média, a um certo carpinteiro chinês foi dada a tarefa de fazer um suporte para o sino do templo. Era uma missão muito honrada para este carpinteiro e ele começou logo a trabalhar nela. Enquanto trabalhava, começou a pensar no dinheiro que ia ganhar por fazer o suporte para o sino. E aconteceu que o trabalho não saiu grande coisa. E uma vez que ele era um carpinteiro chinês muito ambicioso, ele começou de novo. Nesta segunda tentativa, ainda assim, enquanto ele trabalhava, começou a pensar como ia conquistar a admiração de toda a gente por causa deste suporte tão belo. E esta tentativa também foi um falhanço. Portanto, ele destruiu o suporte e começou pela terceira vez. Mas desta vez, ocorreu-lhe que alcançaria a imortalidade com este suporte para o sino. E a terceira tentativa também não correu bem. De maneira que o nosso carpinteiro chinês ficou furioso, como só um carpinteiro chinês pode ficar, e decidiu tentar uma quarta vez. Desta vez, ele tinha apenas um pensamento na sua cabeça: criar um suporte para o sino. E desta vez ele conseguiu. E ao conseguir, conquistou admiração, dinheiro e imortalidade. Are you going to see the concert tonight? Are you going to hear it? Okay, you hear it and see it, and it's going to happen fast, and you're not going to get it all, and you might even hear the wrong words, you know. And then afterwards, see, I won't be able to talk to you afterwards. I got nothing to say about these things I write. I mean, I just write them. I don't have to say anything about them. I don't write them for any reason. There's no great message. I mean, if you want to tell other people that, go ahead and tell them. But I'm not going to have to answer to it. Quando Bob Dylan respondeu assim a um jornalista da revista Time, que acho que lhe tinha perguntado sobre o significado de uma canção, parece-me que estava a reagir a isto. Não havia significados maiores, pelo menos é o que ele nos diz. O seu trabalho terminou na criação da obra. Não houve uma agenda ou um contexto. O urgente foi escrever a canção, ignorando o que a canção poderia provocar ou significar. A sua importância, as suas referências, talvez tudo isto ultrapasse a consciência do próprio artista. Lembro-me de ler, algures, uma outra citação de Bergman, em que ele dizia que a pergunta mais difícil de responder era esta: o que estás a escrever é sobre o quê? Por que é que resolveu fazer o filme assim? Hã? Por que é que resolveu fazer o filme? Não o pude fazer assado. Queriam telenovela, era. Não gosto da televisão. Dispenso. Não tem história. Fazem uma história, dão umas imagens fluas. É porque não tem. Em tudo o que ouvimos até agora, parece que o significado do objeto no tempo é alheio ao próprio artista. Tenho encontrado esta sugestão de que a ignorância do artista em relação ao contexto da obra, esta espécie de ingenuidade ou entrega completa e, se calhar, alheia ao mundo, tenho encontrado quem encare isto como uma virtude em muitos lugares. Nas aulas de poesia do Jorge Luís Borges, ele fala da literatura contemporânea como sendo muito sisuda, porque muito consciente de si. Aconselha os escritores a não se editarem enquanto escrevem, a não compreenderem tudo o que escrevem, faz o elogio do mistério. E na obra O Grau Zero da Escrita, de Roland Barthes, dou com este pensamento: a expansão dos factos políticos e sociais no campo da consciência das letras produziu um novo tipo de escritor, situado a meio caminho entre o militante e o escritor, tirando do primeiro uma imagem ideal do homem comprometido e do segundo a ideia de que a obra escrita é um ato. Ao mesmo tempo que o intelectual substitui o escritor,
nasce nas revistas e nos ensaios uma escrita militante, inteiramente desprovida de estilo e que é como que uma linguagem profissional da presença. O intelectual ainda é apenas um escritor mal transformado, e a não ser que se afunde e se torne para sempre um militante que já não escreve, alguns por definição esquecidos fizeram-no, é obrigado a voltar a partir da literatura como um instrumento intacto e fora de moda. Estas escritas intelectuais são, pois, instáveis. Permanecem literárias na medida em que são impotentes, e só são políticas pela sua obsessão do compromisso. Em suma, trata-se ainda de escritas éticas, em que a consciência daquele que escreve, já não ousamos dizer dos escritores, encontra a imagem tranquilizadora de uma salvação coletiva. Havia um poeta que dizia que num poema o primeiro verso era dado pelos deuses, os outros eram feitos pelo poeta. Está claro que estas imagens são sempre um pouco apenas dizem como as coisas se passam de uma maneira um bocado geral. Na realidade, eu sempre procurei escrever os versos que existem, quer dizer, aqueles que são como que a verdade das coisas, e não uma verdade escrita em mim sobre as coisas. Isto é, sempre considerei, no fundo, que aliás já tem sido muita gente, que o poeta é um lugar onde o poema se escreve e que há uma atenção, a primeira qualidade de um poeta é uma atenção enorme ao universo, é encontrar uma certa transparência onde as coisas aparecem, onde o mundo se projeta e aparece e do qual ele toma consciência e que ele traz à palavra. Uma coisa importante da poesia, a poesia é a palavra e a poesia nasce sempre do caos, da confusão, da qual o homem emerge através da palavra. E por isso não se trata bem de improviso. É evidente que há uma parte do ofício num poeta. O que o poeta cultiva em si é essa espécie de transparência, de atenção, que torna possível o aparecimento do poema e das... Eu muitas vezes digo que um poeta escreve, ao contrário de um ensaísta, por exemplo, escreve não para dizer o que sabe, mas para saber o que sabe. É uma diferença fundamental. Este é um lugar em que acredito. Pelo menos é uma ideia inspiradora e que Sofia de Melbrenner refere não apenas nesta entrevista, mas em alguns textos que adoro e que se chamam arte poética. No fundo, apresenta tudo isto como uma coisa muito menos formal, como um assunto da honestidade ou da sinceridade. A arte como o exercício de descobrir qualquer coisa mais do que criar qualquer coisa. Claro que não prescinde da dimensão de ofício, mas é um ofício ao serviço de qualquer coisa simples. Um ofício que, de certa maneira, é um jogo. Nos ensaios de teatro, sempre senti que, durante uma primeira parte do trabalho, estou a descobrir uma espécie de universo, que se testam os limites do pormenor neste território para que seja possível, a certa altura, habitá-lo livremente. Entregar-me. Brincar neste lugar. Lembro-me da ironia de que Cervantes usa para abrir o Dom Quixote, fazendo pouco dos formalismos intelectuais dos seus contemporâneos, participando neles ainda assim, ou do aborrecimento que podemos sentir nos escritos de Gertrude Stein sobre literatura. Digo aborrecimento porque ela escreveu como quem rompe com as coisas. Mas parece que não é apenas tratando os minutos como pesos na balança que se consegue construir uma narrativa. Por vezes, tudo isto, todos estes jogos e reflexões, todo este trabalho, toda esta agonia e suor servem um propósito misterioso. Diria Faulkner que para escrever sobre os problemas do espírito, para escrever sobre os conflitos do coração humano consigo mesmo, a única coisa por que vale a pena suportar os martírios da escrita. Our tragedy today is a general and universal physical fear, so long sustained by now that we can even bear it. There are no longer problems of the spirit. There's only one question: when will I be blown up? Because of this, the young man, the young woman writing today has forgotten the problems of the human heart in conflict with itself, which alone can make good writing, because only that is worth writing about. Worth the agony and the sweat. Chegamos ao fim desta pequena caminhada com o nome de carta. Uma caminhada confusa, mas num bairro ótimo, cruzámos-nos com gente brilhante.
Eu percebo agora que comecei por querer saber como se conta uma história para acabar a pensar no ofício de poeta, do artista, mas em particular focado na escrita. Percebo que se confunde a história com o seu contador. E tudo porque um príncipe imaginado, à beira da morte, pediu ao seu amigo que aguentasse um pouco mais o sofrimento que é estar vivo para contar a sua história. Pois é, poetas, bons amigos, ficam com estas sugestões. Lancem-se para o ofício de contadores de histórias com as perguntas de Robert Wilson. E como se contam os problemas do coração, Sr. Faulkner? Como se cultiva a transparência, estimada Sofia? Como resistimos ao abandono da essência, Mestre Cisa? O God, what a wounded name shall live behind me, of carnal, bloody, and unnatural acts, of accidental slaughters, casual judgments, of deaths put on by cunning and forced cause, and in this upshot purposes mistook, fallen on the inventors' heads. All this could I, had I but time, as this fell sergeant, Death, is strict in his arrest. Oh, I could tell you, but let it be. The rest is silence. As cartas de Creta são uma mensagem que todos os meses dirijo a quem assina a newsletter do Projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral, um projeto que o Teatro da Cidade mantém em Viseu. Podem saber um pouco mais em creta.teatrodacidade.pt. O meu nome é Guilherme Gomes e despeço-me lembrando que podem responder a esta mensagem através do nosso e-mail, creta@teatrodacidade.pt. Neste episódio ouvimos um conjunto de entrevistas e discursos que deixo na transcrição e um excerto de Hamlet, a Monologue, que ainda estão a ouvir os aplausos, que é um espetáculo de Bob Wilson. Creta, Laboratório de Criação Teatral, é um projeto apoiado pelo município de Viseu, através do Viseu Cultura. Obrigado por ouvirem. Até ao próximo episódio.